Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 35º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é provados pelo fogo. O texto-chave vai estar em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 8, da parte B desse versículo 8 até o versículo 17. Irmãs, a gente está dando início a mais uma semana que o Senhor nos permite caminhar, escavar e descobrir grandes tesouros escondidos, grandes pedras preciosas. Nós estamos falando de pedras preciosas, né? Nós estamos falando aqui que o Senhor quer nos edificar, que o Senhor quer fazer dos nossos muros, das nossas portas, dos nossos baluardes. Ele quer assentar pedras preciosas na nossa vida e que a gente precisa ter a participação juntamente com Ele nesse moldar da nossa vida, moldar do nosso caráter. Então, estou muito feliz que nós estamos aí na segunda-feira, mais uma segunda-feira. Hoje é o dia oficial, né, da metade da caminhada de oração na contagem, e o Senhor tem muito para fazer pelas nossas vidas ainda. Segunda-feira é um dia ótimo para falar desse tema que eu vou falar hoje, que continua sendo de reconstrução, edificação, reavaliando a nossa vida. E o Senhor quer nos entregar um pouco mais, nos dar um pouquinho mais de material para essa grande obra que a gente está fazendo. E como disse Neemias, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, não é mesmo? Então eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória, que vocês, irmãs, invistam na vida de vocês pouco a pouco, todos os dias um pouquinho, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, olhando para a palavra. Tudo o que nós precisamos, irmãs, tudo já está entregue nas nossas mãos. Às vezes tem dias que a gente entra em desespero, ansiedade, tristeza, mas se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver que tudo o que nós necessitamos está dentro de nós, está nas nossas mãos. Ontem nós falamos do rio da vida, que ele está no nosso espírito. Nesses dias nós temos falado do nosso espírito. Por isso que as pedras preciosas e coisas mais profundas, tesouros escondidos, ela foi falada e tem que ser falada depois que a gente começa a entender o Espírito. Nós não vamos conseguir nada na nossa própria força, nada na nossa carne, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade. Nós vamos conseguir quando acessarmos o Espírito. Então, quando bate, às vezes, esse desespero, né? Essa alma inquieta, é porque a gente está na alma. Então, a gente precisa acessar o Espírito, a gente precisa ir mais fundo. Então, vamos lá para o texto de hoje, tá? O tema é provados pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo 8 fala assim: e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Presta atenção nisso, irmã. Edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Aí outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se essa obra permanecer, se a obra de alguém permanecer, quer sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse é o texto de hoje, maravilhoso. Irmãs,
Nós estamos falando de construção, de edificação, de detalhes, né? Agora nós estamos focando em detalhes, nós estamos focando naqueles detalhes da reforma, nós estamos focando nos detalhes da arrumação, nos detalhes da decoração. Aqui está dizendo, na metade do versículo 8, fala que cada um vai receber um galardão pelo seu próprio trabalho. Nós, irmãs, estamos fazendo uma grande obra na nossa própria vida, né? E a nossa vida, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida vai ser provado. E vai ser provado pelo fogo. Então, nós vamos ter que passar pelo sistema de qualidade do Senhor. E esse sistema de qualidade do Senhor é o provado pelo fogo. E aí nós vai ser provado também pelo que tipo de material nós usamos para a edificação da nossa vida, ou para a edificação de qualquer coisa que a gente está construindo ou fazendo. Ou para a edificação da nossa vida, que é edifício de Deus. Aqui está dizendo no versículo 9, vós sois edifício de Deus. Nós somos cooperadores com Deus. Como eu disse, assentar as pedras é um trabalho do Senhor. Construir as pedras preciosas, fazer, é um trabalho do Senhor. Ninguém consegue criar uma pedra preciosa, né? Tem pedra de laboratório, mas não é a mesma coisa. Mas uma pedra tirada da terra, tirada do rio, somente o nosso Pai Celestial. O homem é cooperador. Ele vai lapidar, ele vai encontrar. Então, esse lapidar, encontrar, devolver para o Senhor, para que ele assente na nossa vida conforme ele quer, então nós somos cooperadores dele. E nós temos que entender que tudo isso começa na nossa vida. Mas a gente quer começar pela obra. A gente quer começar achando que é lá fora, é fazendo lá fora, é fazendo na vida do outro, é fazendo para o outro, é fazendo para a igreja, é fazendo para a religião que a pessoa está. E essa não é a verdade. A verdade é que nós somos edifício de Deus. Como é que está esse edifício, né? Outra coisa que está dizendo aqui, deixa eu parar aqui esse texto, eu vou voltar nele, mas deixa eu só ler esse outro texto aqui para concluir aqui. Não, vamos continuar nesse aqui, depois eu volto lá. Senão vai confundir a gente aqui. Então aqui está dizendo outra coisa que está sendo dito aqui, que o fundamento de tudo que nós estamos construindo, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa criação dos nossos filhos, do nosso caráter, da nossa personalidade, de tudo, fundamento de tudo, tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo, porque está dizendo aqui, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre um fundamento, então o fundamento é a nossa pedra principal. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. E nós temos que começar toda a construção da nossa vida baseado nessa pedra. Tem muita gente fazendo muita coisa bonita, desenvolvendo a sua vida de uma forma bonita, equilibrada, né? Que a gente olha e até pensa, uau, tá indo muito bem e nem é cristão. Ou então tá indo muito bem, mas nem tem Jesus ali no negócio. E, ok, eles estão edificando a vida deles, cada um edificando como pode, cada um usando os materiais que pode, mas o que vai ser provado e o que vai permanecer é o que está sendo edificado sobre o fundamento verdadeiro, fundamento genuíno, que é Jesus. Porque nós estamos construindo não só para esse mundo, né, irmãs? Nós estamos construindo para o mundo vindouro também. Por isso nossas obras vão ser provadas, para ver se foram aprovadas. Então aqui está dizendo que aí vem os materiais, mas contudo se alguém edifica sobre se alguém edifica sobre o fundamento, aquilo que ele está usando, qual é o material? É ouro? É prata preciosa? Ou é madeira, palha, feno? Tudo vai se tornar manifesto. Vai chegar um dia na nossa vida, não é o juízo final, irmã, não é no dia do juízo final, não é do dia que Jesus voltar, é amanhã, é daqui 5 anos. Vai chegar o dia que as nossas obras vão ser manifestas
e reveladas. Como nós cuidamos da nossa saúde, como nós cuidamos dos nossos filhos, como nós cuidamos do nosso casamento, como nós cuidamos da nossa emoção, como nós edificamos isso. Isso vai ser manifesto. Isso vai ser manifesto. Lá na frente vai manifestar como nós cuidamos da nossa saúde, né? Lá na frente vai vir aquela aprovação para receber o selo de qualidade e vai ser demonstrado aqui na Terra. A gente tem essa concepção de esperar que tudo seja manifesto lá no céu. Não é isso não, irmãs. Aqui mesmo a gente já começa a mostrar como é que está sendo essa construção, qual tipo de material que a gente usou. E aqui vem uma parte do tipo de material que a gente usou, e eu estava falando que a gente só escava, a gente só garimpa, a gente só compra pedra preciosa, a gente só obtém, a gente só conquista quando a gente entende o valor. Quando a gente entende o valor. Eu sei que às vezes tem época na nossa vida, devido às dificuldades, devido à falta de maturidade, devido à falta de direção, que talvez nós não tínhamos conhecimento e a gente usava o que tinha. A gente usava o que a gente tinha condição, né? Mas na medida que a gente vai rompendo, que a gente vai crescendo, a gente tem que fazer o melhor. E Deus vai nos dando condição de fazer o melhor. E vai ser segundo essa condição, vai ser segundo agora, né? Eu vou ser julgada, a minha obra vai ser provada pelo que eu estou fazendo agora. Então, Deus não vai eu não acredito que Deus vai me julgar e me cobrar aquilo que eu fiz, por exemplo, eu quando eu era uma menina de 20 anos, uma garota de 20 anos, ela não tem muita noção sobre cuidar da sua saúde. Então ela faz aquilo que acha, aquilo que está ao alcance dela, né? Ela ainda não tem muito conhecimento, ela não tem muita maturidade, pelo menos depende da época, né, irmãs? É bem diferente de uma mulher de 40, uma mulher de 50. A gente já cria uma consciência. A gente pode até não fazer o que é certo, mas a gente tem uma consciência maior de que deveria cuidar melhor da gente. Então, aquela menina de 20 anos, ela fez o que foi possível. Mas hoje, com mais conhecimento, né, com mais responsabilidade, eu deveria usar materiais melhores para a minha construção. Eu deveria estar usando alimentos melhores. Eu não deveria estar comendo como comia uma menina de 20 anos, como eu disse para vocês, né? Eu, quando eu tinha 20 anos, eu vivia de pão, macarrão. Eu sempre gostei de uma verdurinha, mas não tanto que eu como hoje. Mas na medida que você vai crescendo, que você vai desenvolvendo, a vida te exige, irmãs. A própria vida te exige. Uma menina de 12 anos não pode viver como um bebê. Ela não pode cuidar da vida dela como um bebê. Como quando ela era bebê. Eu vou comer só papinha, maminha. Mamãe, eu não vou fazer nada. Eu quero ficar só quietinha, brincando agora. Você tem que ir crescendo. Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para evoluir. Deus conta conosco. A palavra de Deus está dizendo aqui, vocês são cooperadores, no versículo 9. Vocês são cooperadores nesse trabalhar do edifício de Deus. Então, não se cobre também, irmãs, porque a gente não pode pregar um pouquinho que as pessoas entram numa culpa. Porque eu não fazia. Não fazia, irmã, mas agora faz. Esquece o que passou e vamos para frente. Não posso ficar me cobrando. Nossa, por que eu não sabia isso quando eu tinha 20 anos? Eu não sabia, minha amiga, agora vai saber, né? Então, a base da nossa construção, da área da nossa vida, precisa ser firmada na pedra principal. E baseado nessa pedra principal, então a gente vai pegar as áreas da nossa vida, irmã. A gente vai pegar tudo que nós estamos falando aqui, todas as casas, né? Nós falamos de 5 casas que nós temos. Nós vamos pegar essas casas e vamos começar a construir ela em Cristo. Pai, áreas da minha vida eu não coloquei, não edifiquei ela sobre a pedra principal, tipo as minhas finanças, as minhas emoções, a minha mente, né, meu coração. Eu não tinha esse entendimento que eu precisava trabalhar nessas áreas e ela precisa estar em cima, ela precisa estar firmada na rocha que é Jesus. Então, todos nós, irmãs, temos a liberdade de escolha do material que nós vamos usar. O material. Então, qual é o material que você quer usar? Você está entendendo a concepção que precisa melhorar? Que Deus quer te levar além?
Deus não vai prosperar uma pessoa em todas as áreas, por exemplo, que não valoriza coisa que o reino valoriza. Você pode até ir na sua força, pode até ter uma aparência de prosperidade na sua força, mas a prosperidade que eu estou dizendo, que traz descanso, libertação e juízo, tudo na nossa vida que você edificar sobre a rocha que é Jesus, sobre a palavra, trabalhando com o Senhor como cooperador, entendendo a importância de que você é um edifício, que cada um de nós é um edifício, e que você está usando materiais bons, materiais que são provados pelo fogo, irmã. Agora, se nós usarmos qualquer material, madeira, palha, vai ser queimado. Vai ficar ali aparentemente aquela casa linda e quando vem a aprovação, quando vem o selo de qualidade do Senhor, aquilo é queimado, vira cinza. Então, o que é melhor? É melhor você gastar seu tempo, pouco a pouco, numa construção que vai ser provada pelo Senhor, aprovada e manifesta. Porque Deus vai manifestar a obra de cada um, né? Aí está falando aqui que nós só teremos galardão se a nossa obra for provada pelo fogo. Muitas vezes nós achamos que é só fazer que traz o galardão. Nossa, eu servi na igreja o dia inteiro, vou receber um galardão. Eu fui muito boazinha para todo mundo, vou receber um galardão. Irmãs, é o material. É o material, é a intenção do coração, né? É o que você agiu depois da obra feita. Não é de qualquer maneira, não. Então, a obra da nossa vida precisa ser feita com esses materiais preciosos. Para terminar, nesse texto, fala assim, mas se a obra de alguém se queimar, né? E se tudo que eu construí e agora eu estou vendo que não foi na palavra, não foi com materiais bons, se essa obra se queimar, aqui está dizendo que a gente vai sofrer danos, versículo 15, mas você vai ser salvo, todavia como que através do fogo. Então, irmãs, é uma coisa que eu já falei para vocês aqui, falei para nós, né? A gente vai ser salvo. Salvação é separada de edificação, de galardão. Aqui está falando se a obra de alguém se queimar, vai ser salvo. Vai ser salvo, como se pelo fogo, né? Vai passar ali queimadinho, mas vai ser salvo. Porém, você não vai ter galardão, porém, você não vai viver uma vida abundante, porém, não vai descobrir o que é o descanso, mesmo vivendo na terra, não vai descobrir o que é libertação, o que é ser livre, o que é acordar livre, feliz, mesmo no meio da tempestade, e você não vai conhecer o que é juízo, o que é Deus colocando cada coisa no seu lugar, você não vai descobrir o que é viver uma vida abundante que Jesus conquistou para nós. E aqui no versículo 16 fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Nós voltamos mais uma vez sobre o Espírito. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós precisamos nos valorizar, irmãs. Nós precisamos olhar para nós como casa de Deus, edifício de Deus. Foi Ele que escolheu morar dentro do ser humano. Se Ele escolheu morar dentro do ser humano, irmã, quem é que vai impedir? Ele mudou todas as coisas e Ele disse, eu vou mandar o meu Filho amado para ter acesso. O sangue de Jesus, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo, eu tenho a livre acesso dentro dele. Agora, nós precisamos edificar esse edifício. E aqui está dizendo, vocês não sabem que vocês são santuário? Aí está dizendo no versículo 17, e se alguém destruir o santuário de Deus? O que está dizendo aqui? Deus o destruirá, porque santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãs, se nós não cuidamos da nossa vida, se nós não tomamos as rédeas da nossa vida, que se nós não governamos a nossa vida, a nossa casa, eu sei que quando fala disso parece pesado, parece um assunto chato, mas não é, irmãs, é como uma empresa. Nós precisamos acordar e entender que nós somos o dono desse edifício e que é nós, não tem outro.
somos nós vamos ter ferramentas que vai nos ajudar, e nós temos muitas ferramentas nessa época. Irmãs, na minha época de adolescência, se eu quisesse saber algum assunto, eu teria que visitar a biblioteca. E muitas de vocês, né, irmãs, sabem dessa época. Não é hoje a juventude aí não, irmã, que dá um clique, não. Eu teria que visitar a biblioteca, eu teria que ler para descobrir certos assuntos, né? Eu teria que conversar com pessoas mais velhas que já viveu. Então, hoje tem muita possibilidade, muitos caminhos que te conduz às ferramentas. Nós temos tantas coisas, irmãs. Se você está com problema no seu coração, na sua mente, você tem psicólogo, você tem psicoterapeuta, você tem psiquiatra, você tem esqueci. Você tem tanta gente que pode te ajudar. Você tem tanta ferramenta, você tem tanto site, você tem tanta coisa. Se você está com problema na sua saúde, no seu corpo, você tem nutricionista, você tem ortomolecular, você tem, meu Deus, uma avalanche de suplementos. Você tem informação de tudo quanto é jeito, você tem tudo quanto é tipo de doutor no YouTube. Irmãs, basta a gente querer pagar o preço de primeiro olhar como é que fala aqui, gente, que eu perdi a palavra? Olhar quais vai ser meu Deus, hoje eu tô lezinha mesmo. Qual vai ser o tipo de material que nós vamos usar, irmãs? Quais vai ser o tipo de material que nós vamos usar? Vamos ler aqui agora Ezequiel 48. Ezequiel 48, 10 a 12 fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Preocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Ele tem repousado nas fezes dos seus vizinhos. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despojarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha. Olha, irmãs, Moabe era um povo que veio ali dos filhos de Ló, né? Eu acho que era onde as filhas de Ló cometeram incesto ali com ele. Acho que foi desses filhos que nasceu Moabe. E então eles eram vizinhos ali de Israel. E Deus estava dando uma chance para esse povo. Mas olha que palavra. Maldito aquele que fazia a obra do Senhor relaxadamente. A gente ama usar esse versículo quando fala-se da obra do Senhor. Mas a obra do Senhor é qual, irmã? O que nós lemos em 1 Coríntios agora? Que a obra do Senhor está em primeiro lugar em nós. No edifício, em edificar o edifício de Deus. Em edificar o santuário de Deus. E o santuário de Deus é onde? Somos nós. O templo, irmãs, eu não li, não coloquei aqui, mas o templo, o primeiro templo, ele é todo construído que tem detalhes de ouro, tem detalhes de prata, né? Tem um material que não vai ser consumido pelo fogo aos olhos espirituais, né? Em Israel, existe um candelabro de 7 hastes que está numa das praças. Depois talvez eu deixo aqui para vocês verem a foto. Ele é enorme, ele é de ouro maciço. Tá? Ele está envolto de um vidro e diz que é preparado já para a construção do terceiro templo, né? Então, irmãs, aqui está dizendo que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Use esse texto para a sua vida todos os dias. Todos os dias. Que Deus está olhando se nós estamos agindo relaxadamente. A obra de Deus é a sua vida, é a sua casa, é a sua personalidade, é o seu corpo, é o seu casamento, é os seus filhos, é tudo que te vier à mão para fazer. Aqui está dizendo que para Moabe, está dizendo aqui, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe estava sendo maldito porque retinha a sua espada do sangue. Um texto estranho, né? Mas o que significa isso? Significa que eles não estavam querendo lutar. Não estavam querendo lutar.
Moabe vivia despreocupadamente, estava falando assim, despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Sabe aquela pessoa? Não ligo com nada, o importante é viver, né? Vou viver de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito, a vida vai me levando, a gente não pode preocupar com muita coisa. Está vivendo despreocupadamente e ele repousava nas fezes. Já lemos esse texto aqui, nessa caminhada, já lemos esse texto aqui lá no começo, né? E está dizendo aqui também que ele não mudou o seu sabor. Olha que coisa, porque aqui está falando de um processo do vinho. O vinho naquela época não tinha filtro, então ele tinha que ser mudado de vasilha em vasilha até que se sumisse toda a borra que fica embaixo, porque o que não tem borra era um vinho mais puro, um vinho mais saboroso, um vinho melhor. E está dizendo que Moabe não queria nem saber. Eu não vou ter esse trabalho de ficar mudando de vasilha em vasilha. E aqui está dizendo que ele não quis ir para o cativeiro, ele não, nem foi para o cativeiro, por isso ele conservou o seu sabor e o seu aroma não alterou. Já falei isso aqui, irmãs. Eu estou entrando nesses assuntos e mexendo aqui na nossa vida, porque nós vamos entrar, não sei se amanhã, depois, essa semana ainda nós vamos entrar sobre as fases da nossa vida, tá? O Senhor quer nos ensinar algo sobre a fase da nossa vida. Nós vamos meditar sobre as fases da nossa vida. E é muito importante que antes da gente entrar nisso, a gente compreenda sobre essas coisas aqui. Então, aqui está falando, o seu sabor não alterou, no versículo 11 do capítulo 48 de Jeremias. O seu aroma não se alterou, ou seja, ela continua a mesma mulher de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. Irmãs, nós precisamos ser transformadas. Nossos filhos não podem olhar para a gente e falar, mamãe, você continua a mesma chata de quando eu era criança. Você continua a mesma pessoa difícil. Você continua a mesma bagunceira, enrolada. Será possível isso, irmãs? Será possível isso? Não, a gente não pode aceitar isso, irmã. Nós somos edifício do Senhor. Agora, existe um segredo. A constância, a permanência, a paz. Muitas mulheres que deixaram a sua vida virar um lixo. Quando ouve uma palavra ou quando recebe uma motivação, quer fazer tudo num dia só. Quer na semana que vem já está com tudo organizado. Não vai acontecer assim, minha querida. Não vai. Se você levou 50 anos sentada, como aqui está dizendo, repousado nas fezes, na bagunça, não vai ser de uma hora para outra. Aqui está dizendo que esse processo é de mudar de vasilha em vasilha, é de fase em fase. Deus não está exigindo nada de ninguém, nada daquilo que a gente não possa conseguir. Deus sabe as nossas limitações, mas se nós mantermos a constância, pouco a pouco, se nós dedicarmos todo dia um pouquinho, irmãs, todo dia. Ontem eu estava comentando com uma pessoa, eu estava na organização, né? À noite, me deu uma unção de organização. Então, fiz bastante coisa à noite. E eu estava comentando, assim, que eu estava na unção da organização e eu comentei, assim, o meu desejo é viver, permanecer nessa unção, pelo menos um pouquinho todo dia. O problema é que a gente pega aquele dia da faxina, né? E a gente usa só aquele dia e depois passa, sei lá, uma semana, um mês, um ano sem fazer de novo. Mas se a gente fizesse todo dia um pouquinho, a gente conseguiria manter e a gente conseguia fluir melhor. Porque o que desanima a gente de edificar mais profundo é o acúmulo que nós deixamos acontecer, como aconteceu aqui com Moabe. Então, irmãs, Deus quer que você seja transformada. Deus tem uma unção para você diferente em cada época da sua vida. Mas se você não se posicionar e desejar ser transformada, não tem como o Espírito Santo fazer, irmã. Não tem como. Não senta aí pensando que o Espírito Santo vai descer sobre você e vai transformar a sua vida. Hoje eu não consegui não, mas o Espírito Santo amanhã vai me ajudar.
Se você fizer um pouquinho, ele vai te ajudar. Se você não fizer nada, ficar sentadinho aqui, como o texto diz, se você não pegar as vasilhas, senão você falar, vou começar a mexer agora nesse vinho, esse vinho tem que ser purificado, esse vinho tem que se tornar bom, não vai acontecer nada. Pode até estragar e virar um vinagre, né, irmã? Olha, vamos ler Provérbios 24, no versículo 3 e 4, para terminar. Com a sabedoria edifica-se a casa, mas com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha só que palavra, que com a sabedoria é que nós vamos edificando a casa, mas é com a inteligência que ela se firma. Podemos traduzir isso aqui, que é como eu disse, tem hora que o Senhor vem sobre nós, traz aquela força ali, e como eu disse ontem, né, eu gostaria de caminhar naquela unção que eu estava ontem, da organização, mas se eu não usar a inteligência, a casa não vai se firmar, porque tem que ser pouco a pouco. Pouco a pouco, a unção veio, retém ela, não deixa ela escapulir não, porque a unção é como óleo, né? Não deixa ela escapulir toda, não deixa ela secar, não. Mas a unção é como óleo, naquela palavra da viúva ali, que quanto mais ela vai virando nas vasilhas, vai encontrando vasilha, vai virando, aquilo vai multiplicando. Então, a nossa transformação da nossa vida tem que passar por essa unção. Deus dá um derramar, mas você cuida, né? Vem o derramar da sabedoria, você compreende o que você precisa edificar, você começa, mas é a inteligência que vai dar a constância, que vai firmar essa casa. E aqui está dizendo que é pelo conhecimento que vai encher os cômodos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então é pelo conhecimento da palavra, conhecimento dos assuntos que você precisa, irmã, como a finança. O que você precisa fazer para ter uma boa finança? Conhecimento. Se você não souber economizar, poupar, gastar, não vai conseguir. Não vai conseguir, não tem milagre que vai fazer você conseguir, irmã. Pode até fazer você ganhar $1 milhão, mas se você não sabe lidar com finanças, esse $1 milhão vai voar como palha ao vento. Então essa é a palavra de hoje, nessa segunda-feira, para a gente afirmar essa concepção, porque vem aí alguns diazinhos que a gente vai estar falando das fases da nossa vida. Nós vamos estar cutucando, né, escavando algumas fases da nossa vida, porque o Senhor quer nos edificar, irmãs, como edifício de Deus. Como eu disse, Deus tem prazer em nos mostrar, né? E Ele falou aqui em Coríntios que as obras vão ser manifestas. Deus tem prazer de mostrar uma obra do seu filho, uma obra boa, uma obra bem construída. E não vai ser só lá no galardão, lá no céu, não, irmãs. Não vai ser só lá no telão que vai passar, né? No telão do céu que vai passar, não. Vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo começa a ser mostrado aquilo que nós estamos construindo. Eu lembro de uma pessoa que estava me dizendo: nossa, eu deixei tantas áreas da minha vida sem trabalhar e hoje eu estou vendo. Hoje eu estou tendo que mexer e agora é muita coisa. Então não vamos acumular, irmãs, porque depois a gente vai ficar sobrecarregado, a gente vai ficar desmotivado. Vamos pouco a pouco. E começa hoje, pela segunda-feira. Hoje você vê o que você pode fazer por você, pela sua casa. Comece pela palavra de Deus, comece colocando as coisas sobre a rocha. A nossa rocha eterna, a pedra angular que é Jesus. Um beijo, tenham uma semana de vitória. Eu vou estar orando, a canção que eu vou deixar hoje é do David Killa, tem muito mais. Cante essa canção, declare para o Senhor: Pai, eu quero pagar o preço, tem muito mais. Eu quero descobrir pedras preciosas. Os meus caminhos agora serão de encontrar pedras preciosas. Irmãs, se nós formos num rio e a gente não entender nada de garimpo, a gente pode passar em cima de um diamante. A gente vai até pisar que a gente não vai entender. Mas se você começar a dizer: eu vim nesse rio para encontrar pedras preciosas. O meu Pai é o dono de tudo aqui e eu vou levar grandes coisas que o Senhor tem para mim aqui, porque Ele já me deu, já está na terra. Está na terra, irmãs. Não é verdade? Um homem que vai aí... Eu estava vendo uma reportagem antiga sobre pedra preciosa, uma mina que teve... Uma mina não. Um senhor achou, acho que foi em Minas Gerais, eu não sei onde foi.
Ele e o filho dele encontrou umas ametistas muito, muito grandes lá nesse lugar. É um lugar difícil de acesso. E aí o povo começou a descobrir, na cidade, começou a descobrir sobre isso. E chega aí até 7.000 pessoas naquele lugar. E assim, encontrou na terra, irmã, é sua. Porque foi o nosso pai que nos deu. Então que a gente possa, assim, virar um caçador de tesouros escondido. Existe um livro que chama Os Caçadores de Deus. Nós temos que passar por essa terra procurando o Senhor. Ele já está aí para nos encontrar. Estou dizendo procurando não nesse sentido de procurando que a gente nunca vai encontrar, mas dizendo assim, Senhor, eu quero te ver em tudo, eu quero te encontrar, eu quero desfrutar do Senhor todos os dias. Amém? Senhor, graças te dou por esse dia, por essa palavra. Fale conosco. Encha-nos de graça, de paz, de sabedoria, discernimento, de revelação, de diligência. Pouco a pouco, Senhor, pouco a pouco. Nos ajuda a edificar esse edifício que somos nós e que o Senhor possa ter prazer de mostrar as obras que estamos realizando na base que é a nossa pedra angular, que é Cristo. Nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.